isso agora? Você vai vender o quê? Todo dia ele quer vender alguma coisa aqui. Eu não sei nem o que é isso. Marca aí, restaurante árabe. Oi, Joyce, Bárbara, Michele. Você tá fazendo propaganda pro restaurante árabe? Aí vai ser eu ganho um kit lá. E aí, pessoal, boa noite. Oi, Luciana. Quantas horas são? 9:02. Então vamos lá, né, gente? Oi, Roberta, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente, não desistiram, permanecem firmes. Hoje nós estamos no 22º dia e o tema de hoje é O Amor é Fiel. Você abriu aquele texto que eu te pedi? Uhum. Eu quero começar lendo esse versículo que está em João, capítulo 13, no versículo 35, que acho que combina bem com tudo que nós vamos falar aqui hoje. Ele diz o seguinte: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu acho tão interessante quando Jesus fala sobre isso, porque às vezes a gente poderia pensar assim, que nós seríamos conhecidos pela fé, né, pela religião e outras características. Mas, de fato, o que Cristo nos ensina é que nós seríamos conhecidos. Desculpa o barulho. Mas dá luz aqui, atrapalhando. Nós seríamos conhecidos pelo amor. E isso é muito importante. E uma das características do amor é o fato dele ser fiel. Por isso que o tema de hoje começa com essa frase, né? O amor é fiel. E ser fiel, às vezes, algumas pessoas confundem o que significa essa fidelidade. Mas, na verdade, essa questão de ser fiel, ela é uma escolha pessoal. Ser fiel é ser honesto consigo mesmo. Porque não tem como nós nos dedicarmos a um casamento, a um relacionamento nesse contexto de fidelidade, sem antes nós não sermos fiéis a nós mesmos. E porque eu acredito muito nessa questão da fidelidade, de que o ser fiel não depende da atitude do outro, não vai depender da característica do outro, porque é uma escolha minha, é uma escolha pessoal. Eu decido ser fiel, eu quero ser fiel por mim mesmo, é uma característica minha. E não vai colocar em prova o comportamento, o caráter ou as características da outra pessoa. A fidelidade é uma característica pessoal. E quando eu sou fiel, eu estou sendo aquilo que eu sou. E não vai depender de ninguém mais. Porque se eu fosse esperar com o comportamento do outro para eu ser fiel, eu estaria traindo a mim mesma. E o autor traz muito isso aqui nesse capítulo. E algo que o autor comenta aqui, ele coloca como exemplo uma situação que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Ele conta a história de Oséias, que Oséias se casou com uma mulher que não era fiel, uma prostituta. E por várias vezes essa mulher voltou a traí-lo e a desrespeitá-lo e a desonrá-lo e gerar sofrimento não só para ele, mas para a família. Só que esse homem, ele decidiu ser fiel a essa mulher e amar essa mulher mesmo num contexto de infidelidade. E o que o autor traz para nós nesse capítulo é exatamente esse contexto de fidelidade, de ser fiel e de amar, independente do comportamento do outro. Um outro versículo que o autor traz aqui na Bíblia está em Lucas 6, diz assim: amai a vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que te caluniam. Por que o autor traz justamente esse versículo? Porque às vezes acontece dentro do casamento. Vamos tentar lembrar de quando você se casou, quando você estava ali no altar fazendo
aquelas promessas, né, de um casamento eterno e de amor e tudo, naquele ambiente extremamente romântico e propício, né, para aquela situação. Você jamais imaginaria que aquele seu cônjuge, né, tão apaixonado naquele dia do casamento, talvez poderia se tornar o seu pior inimigo. Aquela pessoa que mais te causa dano, que mais te causou dores, que mais te fez chorar. De fato, um tipo de inimigo. Ninguém casa e tá lá naquele momento maravilhoso, né, da cerimônia de casamento e da festa, pensando que isso pode acontecer dentro de um casamento. Mas isso pode acontecer. Nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. E o autor traz isso aqui nesse capítulo. E até mesmo dentro desse ponto de vista relativo à traição e à infidelidade conjugal, que gera com certeza muitas dores, o autor também nos faz pensar de que essa questão da traição e da infidelidade não é somente relativo a não ser fiel nas questões sexuais, mas não ser fiel em todo o contexto de um relacionamento. Porque às vezes as pessoas acham que são fiéis porque não traem com outra pessoa, mas na verdade traem de outras maneiras, com outros tipos de traição. E dentro do relacionamento nós temos que aprender que nós precisamos ser fiéis em todos os aspectos. Fiel na conversa, no trato um com o outro, nas habilidades um com o outro, na forma de amar um com o outro. Porque senão nós entramos numa situação muito difícil dentro do relacionamento, que pode ser o princípio do fim e pode culminar em um divórcio, né? Muitas pessoas, quando passam por alguma dificuldade nessa questão da infidelidade conjugal mesmo, de ter um terceiro dentro desse relacionamento, muitas pessoas optam pelo divórcio ou vão optar por fingir que nada está acontecendo e deixar as coisas passarem. E todas as duas atitudes são atitudes muito ruins, que ao longo do tempo vai trazer muitas dores. O divórcio traz muitas dores, muitas tristezas, muitos prejuízos, não só para aquele casal, mas para os filhos, para os amigos, para a família que está ali com esse casal, vai trazer muitas dores. Mas essa forma também de agir de muitos casais, que é de colocar panos quentes e deixar as coisas como estão, sem se preocupar em trazer cura, em trazer solução, também é uma atitude muito ruim, porque isso pode levar a um prejuízo extremamente grande. Porque não é somente aprender a conviver com essa traição e com essa infidelidade, mas é abrir mão de ser feliz, é abrir mão de ter plenitude no casamento, de viver bem, de estar bem, de curtir cada momento, de curtir cada dia, de viver um relacionamento saudável, alegre, sabe, espontâneo. Quando você coloca panos quentes em cima de um problema dentro do seu casamento, você abre mão da sua felicidade. E ninguém pode abrir mão da felicidade, porque a vida nós só temos uma. Então aquele problema que vem e assola o seu relacionamento precisa ser resolvido, precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado, precisa haver cura, para que a gente possa viver de uma forma plena. Como eu disse, é uma única vida, a gente não vai ter uma outra oportunidade nessa vida. Então nós precisamos trazer cura e restauração para vivermos nessa plenitude. E aí eu quero comentar com vocês sobre como que eu posso desenvolver esse amor fiel. E algo que eu tenho refletido muito é que essa questão dessa fidelidade, como eu até pontuei aqui no começo, não é somente nessa questão de não trair, mas é na fidelidade no compartilhar a vida. Isso é muito legal, quando a gente aprende a compartilhar a vida, a compartilhar sonhos, a respeitar um ao outro, a respeitar as vontades um do outro, o ponto de vista um do outro, a ser verdadeiro dentro do relacionamento. Tudo isso faz parte desse contexto de fidelidade. E quando a gente está ali na igreja e a gente faz aquelas juras de amor, né? Aquela promessa que é clichê de todo casamento, né? Eu prometo ser fiel
na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. E tem outras promessas ali, né? Você já parou para pensar sobre isso? É uma promessa de fidelidade e está falando ali em todos os contextos que nós possamos viver dentro de um relacionamento, que é na saúde, na doença, riqueza e pobreza, né? E tantas outras coisas que podem acontecer dentro do casamento. E são promessas muito fortes. E ali naquele momento, naquele calor da emoção, talvez a gente não pare para pensar no como aquilo é importante e no como aquilo vai comprometer a nossa vida. Porque eu estou fazendo uma promessa de fidelidade. E o que eu quero deixar aqui com vocês nessa noite é que você não visualize essa questão da fidelidade apenas nessa questão sexual de ter um terceiro no relacionamento, mas essa questão da fidelidade em todos os aspectos, em todo o sentido do casamento, desse compartilhar a vida um com o outro. E quando eu começo a viver esse relacionamento na plenitude, em compartilhar a vida, sonhos, projetos, eu tenho muito mais chances e muito mais fidelidade, muito mais facilidade, muito mais possibilidades de que esse amor, ele de fato venha a ser fiel em todos os aspectos. Porque tem muitos casais que a gente percebe que vivem, até não tem o adultério, mas não vivem num contexto de fidelidade, porque está cada um no seu canto, cada um na sua vida particular, e não há o compartilhar da vida, não há o compartilhar de sonhos, não há metas, não há projetos, e isso é muito triste. A gente não pode entrar num relacionamento dessa maneira. Precisamos entrar dentro de um casamento com esse desejo de querer compartilhar essa vida, de querer andar juntos, né? E nós, antes de ser fiel, é algo que eu quero compartilhar com vocês. Antes de ser fiel com o meu marido, eu preciso ser fiel a mim mesma. E o autor fala um pouco sobre isso aqui, quando ele diz que nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios e valores. E talvez muitas pessoas ficam naquela questão assim, para que eu vou ser fiel dentro desse casamento se eu não recebo amor? Se eu não recebo respeito? Se eu não sou considerado? Sabe, eu vou chutar o pau da barraca e vou zoar aqui, vou aprontar todas. Esse é um pensamento horrível, porque você, quando pensa assim, você não está sendo fiel, não está deixando de ser fiel com o seu cônjuge, mas você está deixando de ser fiel com você mesmo. E algo que eu sempre tive comigo, desde muito nova, de que eu vou ser fiel, não pelo comportamento do outro, mas eu vou ser fiel pelos meus princípios, pelos meus valores, pelas coisas que eu acredito, pelo temor que eu tenho a Deus, e é isso que me mantém fiel, não somente no meu casamento, mas nos meus relacionamentos com amigos, com trabalho e com qualquer outras coisas que eu possa me envolver. Se exige dentro daquele contexto ali a fidelidade, eu vou exercer a fidelidade. Não pelo outro, não pelo comportamento do outro, não pelo merecimento do outro, mas porque eu preciso valorizar os meus princípios, valorizar aquilo que eu acredito. Então, quando eu decido ser fiel dentro do casamento, é porque primeiro eu estou sendo fiel comigo mesmo. Eu estou cuidando de mim mesmo. E a gente sempre tem comentado sobre isso aqui, que não tem como nós restaurarmos um casamento, que é um relacionamento de duas pessoas, se eu não restaurar a minha vida primeiro. Eu não tenho como ser fiel dentro do casamento se eu não for fiel comigo primeiro. Eu não tenho como ser feliz no casamento se eu não for feliz comigo primeiro. Então, sempre o primeiro passo que nós temos que dar é de cuidar de nós mesmos. Esse é o maior conselho que você possa ouvir e possa colocar em prática. Cuidar de você primeiro, em todos os aspectos, sabe? Se conhecer, identificar quais são os seus princípios e valores e lutar pelos seus princípios e valores. E não permitir que o comportamento do outro venha atrapalhar aquilo que você acredita. Eu até li uma historinha que diz assim, que um rapaz todos os dias ia na banca de revista e ele comprava ali o jornal,
Todos os dias ele falava um bom dia bem caloroso e bem alegre, né, para o dono daquela banca de revista. Só que o dono da banca de revista era uma pessoa muito grosseira, muito intransigente, muito fechada. Então, quando ele chegava lá, bom dia e tal, e naquela alegria, o dono da banca sempre com a cara feia, cabeça baixa, não respondia a ele, não cumprimentava. E aí um dia um colega dele perguntou assim, cara, por que que você continua cumprimentando esse homem com tanta alegria, com tanta educação, sendo que ele não levanta nem a cabeça para você, para olhar em você? Aí ele falava assim, porque eu não posso deixar a atitude dele comandar aquilo que eu acredito. Eu achei muito legal a história, porque realmente é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. Eu não posso permitir que o comportamento do outro venha descaracterizar a minha fé, que o comportamento do outro venha descaracterizar os meus princípios. Então você precisa ser fiel ao seu amor, ao seu casamento, não por merecimento do outro, mas porque você é fiel por natureza, porque você decidiu ser assim. Então não é uma cara feia ou um comportamento errado que vai fazer você sair dos trilhos, mas que você possa permanecer naquilo que você acredita, mesmo sem o outro merecer. É isso, amor, que eu queria dizer. Você quer dizer alguma coisa? O autor ele foi muito objetivo nesse capítulo, né? Dessa fidelidade incondicional. A gente a todo tempo a gente fala, né? Somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, e nós esquecemos que a gente, por ser filho, nós temos DNA. E nós temos alguns atributos compartilhados com Deus, e um deles teria que ser, né, essa fidelidade incondicional. Mas a todo tempo a gente quer condicionar as coisas. Nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, mas para nós amarmos, nós temos condições a ser cumpridas, né? Ou a receber. Então, eu amo se eu tiver amor. Eu faço aquilo se fizerem por mim. Automaticamente eu sou fiel se forem fiel comigo. E o que a gente mais vê nos relacionamentos, nos casais, são esses jargões, né? Não, eu sou fiel se a pessoa for fiel comigo. Se não for, o negócio é bagunçado. E segue por aquele caminho e despreza tudo isso que a Sinara falou, né? Que dentro de um relacionamento, e não estou falando só da questão sexual, né? Da traição sexual, mas de todo tipo de traição, assim como a Sinara falou. Tem gente que omite a vida financeira, tem gente que é infiel nessa área financeira, tem gente que é infiel em coisas simples, mentem o tempo todo dentro do relacionamento e se acham no direito de exigirem, né, um tratamento melhor ou uma fidelidade exemplar, sendo que aquilo ali não está sendo, não é bilateral, né? E condicionam isso. Não, eu só vou ser fiel, eu só vou agir corretamente se o meu parceiro for correto comigo. E esquece que quem vai colher as consequências dessas infidelidades é a própria pessoa que está fazendo. Então, quando a Sinara fala, ó, cuide de você, se cuide, né? Se conserte, procure evoluir, cresça em todas as áreas, é justamente para que você tenha um entendimento de que o quão mais próximo de Deus você for, o quanto mais próximo daquele amor incondicional, quanto mais próximo você for dessa fidelidade incondicional, mais benefícios você vai trazer para você, entendeu? Independente se o seu parceiro está retribuindo da mesma forma ou não, entendeu? Até essa questão do comportamento, né? Tem muitas mulheres que já conversaram comigo, comentam assim, meu marido fica me provocando, eu tô desconfiada dele, não sei o quê, então eu vou começar a provocar também. E fica tentando gerar ciúmes e armando situações para que aquele marido venha desconfiar e venha, tipo, colocar uma pulga atrás da orelha. Eu já ouvi conselhos assim, gente. Em momentos difíceis que nós estávamos enfrentando, umas colegas me aconselharam isso, Nara, sério?
Fala Humberto quem é. se sente muito confortável, porque Fala ele quem sabe é. que você é muito fiel, porque está inato isso no seu caráter e tal. Você precisa colocar umas pulguinhas atrás da orelha dele. Tem alguma delas aqui na live? Não, Fala pra mim. tem Não. não. Tá. Mas já me falaram isso. Coloque umas pulgas atrás da orelha dele, gera desconfiança, gera preocupação. Humberto precisa ficar mais esperto, ele precisa perceber que ele pode te perder. Gente, esses conselhos, quando vinham até mim, eu ficava chocada. Eu falava, não dá para eu fazer isso. Porque não tá no meu caráter esse tipo de comportamento. Você fala igual Jesus, não? Falou para Pedro. Sai de mim. É do Satanás. É da Satanás. Porque eu não acredito que esse tipo de comportamento eu iria conseguir atrair a atenção dele para mim de forma positiva. Pelo contrário, poderia atrair a atenção dele, mas de outras maneiras. E vocês lembram que ontem o que ele falou aqui na live? Eu achei fofo o que ele disse. O que atraiu ele a prestar mais atenção em mim, a ficar mais alerta, né? Não foi porque eu estava fazendo nada errado, mas foi quando eu comecei a cuidar de mim. Quando eu me mostrei uma mulher sábia, uma mulher segura, uma mulher inteligente, isso atraiu ele. E ele quis ficar mais perto de mim porque estava prazeroso para ele ficar perto. Então, eu não acredito nesse tipo de conselho. Se alguém chega e fala, olha, começa a colocar uma pulga atrás da orelha, gera ciúme, usa uma roupa mais curta, mais provocante, não sei o quê. Esse tipo de conselho não vai agregar em nada. Na verdade, quando você se cuida, quando você se mostra superior, assim, não superior de soberba, mas superior em saúde, em graça, sabe, em sabedoria, isso sim é que vai atrair a atenção do seu esposo. Ele vai começar a olhar para você de forma diferente. Nossa, essa mulher vale ouro. Essa mulher realmente é uma joia preciosa. Eu preciso olhar para ela, eu preciso cuidar dela, eu preciso realizar os sonhos dela. E esse marido vai ser atraído para você pelo que você é. E não por aquele comportamento errado, pelo aquele comportamento ruim. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado nessas questões de fidelidade, sabe? Principalmente, cuide de você, cuide do seu conhecimento, da sua saúde física, emocional, e isso é que vai atrair o seu marido para você, e é isso que vai fazer com que ele também queira ser fiel, com que ele também queira andar na linha, né? E cuidar de você, porque essa questão da fidelidade mesmo, de ter um casal, né, só os dois, não ter nenhum terceiro dentro desse relacionamento, não vai ser um peso, mas vai ser um prazer, vai ser uma alegria, vai ser tranquilo, vai ser leve, não vai ser aquele fardo, nossa, meu Deus, eu tenho que ficar o resto da minha vida com essa pessoa, ai meu Deus, eu não vou poder conhecer mais ninguém. Isso não vai ser um peso. Muito pelo contrário, vai ser uma alegria e, na verdade, vai ser um grande privilégio. Então, é assim que eu visualizo essa questão da fidelidade. Isso aí, pessoal. Quer fazer um teste? Faz um teste. Não tem aquele pessoal que faz as dietas cetogênicas, 15 dias sem carboidrato, etc. Eu não sei como está o seu psicológico, mas tenta cuidar dele aí nos próximos 15 dias, lendo, fazendo exercício, buscando algum outro tipo de atividade, algo que vá tirar você, talvez, de uma situação de depressão, de desânimo, de cansaço, de fadiga emocional. Procure fazer isso nos próximos 15 dias e me fala se seu marido não ficou desconfiado. Não desconfiar do mau sentido, Não, né, amor? Mas tipo assim, peraí, que essa faço mulher opa. tá ficando muito top, eu quero andar com ela. Se sai todo dia vai parar de sair, se sai pra jogar bola, não tá dando pra sair muito não, né? Mas às vezes tem muita desculpa aí que o pessoal arruma. Mas tenta fazer isso uns 15 dias pra você e depois comenta aqui com a gente. Verdade. É batata. E o desafio de hoje é: amar é uma escolha, não um sentimento. É uma ação inicial e não uma ação automática. Hoje, escolha estar comprometido a amar, mesmo que o seu cônjuge tenha perdido o interesse em receber o seu amor. Diga a ele hoje em palavras semelhantes a essas: eu te amo e ponto final. É isso, gente. Então, nós ficamos por aqui nesse 22º dia. Restaurante árabe.
E nós vamos amanhã para o 23º dia e é muito lindo o capítulo de amanhã. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente. Vai falar sobre a proteção, né, dentro desse amor, dentro desse relacionamento e vai ser muito bacana. Então eu espero vocês aqui amanhã no nosso 23º Provavelmente dia. amanhã tem música ao vivo. Ah, a gente vai estar em Brasília. Boa noite então, gente. Até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Esperamos vocês aqui às 9 horas. Abraços. Dê o seu like e curta essa página. Isso aí, Luciana. Fazer igual aqueles menininhos, né? Dê o like, curte, compartilha. Beijo.